falar dessa polêmica grande que teve nesse jogo entre Atlético e São Paulo, empate por 0-0. E aí a gente tem muitas coisas para avaliar, né? Primeiro, eu queria ouvir a opinião de cada um aqui sobre se foi pênalti ou não do Miranda sobre o Hulk. É um ponto. O segundo ponto, eu acho que é relevante a gente avaliar o papel do Daronco nesse lance. Um lance rápido, né, que muitas vezes o árbitro está de costas, está de frente para o lance, mas a bola está... A jogada não está de frente, como exatamente. A gente viu pela televisão. Então, é uma outra questão. E uma queixa, por exemplo, do Hulk e também da diretoria do Atlético, é por que o VAR não chamou o Daronco. Né? Muita gente questiona, por que o Daronco não foi lá? O Daronco só pode ir se for chamado, se o árbitro de vídeo achar que é pertinente tirar essa dúvida com o árbitro de campo. Se foi um erro claro, né? Se foi um erro claro, o VAR chama. Mas se não foi chamado, a conclusão do árbitro de vídeo é que não houve o pênalti. Né? E isso cabe uma análise aqui também. E o terceiro ponto muito polêmico é sobre a declaração do Hulk, revelando que na conversa com o Daronco, ele foi intimidado a ponto de falar assim, você não pode falar, cuida aí, vê lá o que você vai dizer fora de mim, campo. Nas entrevistas. Né? É diferente de uma conversa em campo, quando ele alerta o jogador para colocar o pé no freio. Tem até esse trecho aí, né, Bruno? Porque ele pode colocar na súmula. Né? A gente vai daqui a pouco ouvir, mas eu queria começar, uma questão de interpretativa, né? Muito subjetivo falar se foi pênalti ou não. Queria começar com o Vitão. Na sua opinião, foi pênalti depois de ver tantas vezes? Bruno, para mim não tem uma imagem conclusiva, então eu entendo ao VAR não chamar. Para mim, eu falei, tem um ângulo que você falou que é o de frente para a jogada, que é a visão que o árbitro não tem, que eu tenho a sensação que o Miranda com a sola desvia a bola. Foi mas a mesma sensação que eu tive. Você tem outros ângulos que dá a sensação que apenas o Hulk toca na bola. E eu sou meio assim, pessoal, fica, principalmente redes sociais, cara, pra mim, pra ser pênalti, tem que ser muito pênalti, em qualquer lance. Acho que no Brasil se marca pênalti demais. Só que a gente já viu marcar esse tipo de pênalti, lances semelhantes, assim, não só de Atlético, no futebol brasileiro é muito comum. Não vai demorar, não vamos ver 2, 3 rodadas, você vai ver um pênalti marcado num lance muito semelhante. Então, assim, pra mim fica a marcação de campo. Se faltou uma imagem conclusiva, não tem uma imagem conclusiva, pra mim vale a marcação de campo. João, sua opinião sobre o pênalti primeiro. Sobre esse lance aí eu concordo. Eu acho que, assim, a primeira impressão que eu tive olhando aquele ângulo por trás é que o Miranda resvala com a sola e a bola toma aquela trajetória diferente, né? Ela não vai em direção à linha de fundo diretamente, como teoricamente seria se fosse o Hulk a tocar. Imagino que o Daronco tenha pensado até nisso, né? Porque ele estava atrás, ele provavelmente não viu. Ele tem que ver o rumo da bola, ele viu a trajetória da bola. Imaginou o que efetivamente parece ter acontecido pelo que a gente viu nessa imagem. Mas concordo com o Vitão, é um lance que não dá pra gente ter certeza. Eu não marcaria aquele pênalti. Entendo que tem muita gente que falou que marcaria, então é um lance de interpretação. Lance de interpretação, o VAR não entra, o VAR não chama. Ao contrário do que, por exemplo, alguns representantes do Atlético pediram para que acontecesse. O próprio Hulk deu uma entrevista falando, chama lá para você ver o pênalti. É desconhecimento da regra. Então, nesse lance, acho que a arbitragem como um todo acertou. Samuel. Eu uso de exemplo o gol que não foi validado no jogo do Cruzeiro, né? Que a bola tinha entrado ou não entrado. Depois apareceu uma câmera lateral que dá a impressão mesmo que entrou. Mas para mim é mais ou menos a mesma coisa. Interpretação, que você olha ali, se der ok, se não, beleza. Porque o VAR, ali no gol do Cruzeiro, só para dar como exemplo, né? Ele não tinha certeza absoluta que tinha entrado. A mesma coisa no lance do Hulk. Não tinha certeza absoluta. Se o Daronco não foi chamado, acho ok, assim... Acho que estão criando uma tempestade em copo d'água, falar a verdade, assim. Acho que a reclamação é exagerada. E até porque o Hulk, quando ele sai de campo, ele tem a impressão dele porque ele participou do lance. Né? É normal ele ser. E é natural, claro, o ser humano vai ser assim, puxar a sardinha para o lado dele. Mas no caso, ele sai de campo e ele se contradiz em alguns momentos. Ele fala assim, olha, eu tive a sensação de pênalti, mas se não foi, desculpa. Então, a gente tem que relevar, primeiro, a subjetividade da análise nesse caso, né, que é uma interpretação, a decisão do árbitro pela posição em que ele estava no campo e o fato de o VAR não ter chamado. E aí é o segundo ponto, que é questionado, e aí é uma questão de critério do uso do VAR. Por exemplo, o Rodrigo Caetano acha que o Wilson Seneme, da CBF, chefe de arbitragem, devia estabelecer um padrão para que lances o VAR vai interferir ou não.
Mas como a gente já mesmo disse aqui, como é um lance interpretativo e ali não há conclusão a partir das imagens, eu acho que não cabe criticar o Daronco por não ter ido lá. Ele não pode ir lá se ele não é chamado para tirar a dúvida. Se o árbitro de vídeo tivesse a conclusão de que foi pênalti ou que o lance cabia uma interpretação diferente, ele poderia ter chamado o Daronco. Queria ouvir o Vitão também sobre isso, sobre essa reclamação específica do Atlético em relação ao critério que muitas vezes se deixa a marcação de campo e às vezes o VAR é acionado. O que você pensa, Vitão? Eu acho que acontece que o VAR, se a gente pegar a história do futebol e do VAR, o VAR começou ontem, né? Então a gente está vivendo um período de adaptação sobre o VAR, só que assim, ainda acho que há um ajuste no uso do VAR, da imprensa entender, do torcedor, dos próprios jogadores, enfim, de todo mundo, e fica muito nítido como o VAR faz falta, a gente já acostumou. Até ano passado, o primeiro turno da Série B era sem VAR, e a gente estranhava os jogos da Série B sem VAR, que já virou um costume. Então acho que a gente está no processo de adaptação, vai chegar um momento que vai se encontrar ali um meio termo legal, e aí a questão que o futebol é interpretativo. O futebol é um jogo de erros, cara. Você ganha baseado em seu jogo, basicamente é o quê? Você joga para forçar o adversário a errar. E aí, no caso do Brasil, juntando de arbitragem, fica pior porque os jogadores gostam dessa malandragem que eles consideram boa, de tentar ludibriar de arbitragem. Isso aí pesa muito dificulta muito para os árbitros. Então eu acredito que esse do VAR, a gente vai estar passando esse período de adaptação, vai melhorar. E sobre o uso do VAR, para finalizar, que está se estendendo muito, acontece que a arbitragem brasileira é ruim, né, Bruno? Então, o problema não é o equipamento. Se a arbitragem brasileira é ruim... Haja vista aquela marcação de impedimento no gol. Aquilo ali, assim, ano em que foi utilizado o jogador errado para fazer a linha. Aquilo ali eu até entendo o cara né? vai fazer a primeira linha e ele errar. Porque quem nunca errou na vida, então você erra. Mas o cara, ele não vai conferir. Você tem duas pessoas do lado, ninguém vai perceber. Então, assim, aí que complica, né? Mas, assim, exatamente. Eles vão falar que o VAR errou. Não, o VAR não errou. Errou quem opera o VAR. Exatamente. Eu vou pedir o Geraldinho aqui, antes da gente começar a falar sobre a queixa, a reclamação do Hulk e essa denúncia de que ele foi intimidado, houve um tom intimidatório do Anderson Daronco em relação ao que ele falaria na imprensa no pós-jogo. Eu queria pedir o Geraldinho para soltar agora o áudio dessa declaração do Hulk para a gente debater na sequência aqui. Falar ali, não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora para ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo, aqui também no Brasil é muito competitivo. Então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é, o árbitro tem que marcar. Entendeu? Saí muito chateado hoje com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. E falei ali para ele, quando estava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, Ian, Thiago, Alice e Zaya, pelos meus 4 filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. Eu falei, Daronco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. 2 lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade por segundo, por terceiro. Assume, velho. É difícil. Acabou, Vitão, que uma discussão sobre pênalti ficou secundária e essa reclamação do Hulk, essa denúncia de um possível tom intimidatório do Daronco falando que ainda pitaria jogos dele na sequência, acabou ganhando mais projeção do que o pênalti, sendo que a reclamação original era o pênalti. A segunda reclamação é o Daronco não ir à cabine do VAR. Teve o lance na mão também. Né? Teve o lance na mão. E teve o Atlético reclama também do Igor Rabelo abraçado pelo Miranda. Isso aí, o lance da mão aí é mais fácil, é como um impedimento, né? Esse aí pra mim não tem discussão. Pra mim foi bola na mão. Exatamente. Mas ganhou um tom diferente, porque ali o Hulk já havia falado muito, já tinha dado 3, 4 entrevistas para veículos diferentes, falou na zona mista. E aquilo ali, ele estava super inflamado e aí veio essa reclamação dele. É uma denúncia que tem um peso maior, o Daronco ainda não se manifestou, a gente espera que ele, ainda nessa segunda-feira, possa Ontem ele recusou falar no Mineirão. Falar a respeito disso, mas como ele foi muito massacrado e atacado, possivelmente ele vai ser orientado até pela comissão de arbitragem a se manifestar nesse caso aí. Qual que é a sua opinião, Vitão, sobre o que o Hulk falou? Você acha que tem interferência um pouco
do calor das reclamações que ele havia claro feito que tem. O cara sai chateado quando não conseguiu o resultado positivo. Você tá pegando assim... que também é uma coisa que... A discussão do pênalti da arbitragem deixou em segundo plano mais um jogo ruim do Atlético, né? Isso aí também não pode ser esquecido. Então deixou em segundo plano. Para mim, a irritação do Hulk esse ano, não foi a primeira vez que ele se demonstra irritado, tem muito a ver com essa falta de qualidade do jogo do Atlético, que já não recebe tantas bolas para finalizar como recebia na temporada anterior, já não são tantas chances, boas chances para finalizar como ele tinha. Então, assim, isso acaba interferindo no jogo do cara, que ele vai ficando nervoso com o andamento do time e qualquer coisinha é motivo para explodir. Então tem isso aí. E sobre a questão exatamente do Hulk e do Daronco, é complicado, porque por enquanto a gente só tem a versão do Hulk. Isso. Então, assim, é muito difícil eu condenar o Daronco, não tem como eu condenar o Daronco sem ter a versão dele, e também tem assim, o árbitro tá conversando o tempo todo com o VAR. O VAR tem ali, será que a comissão de arbitragem não tem um áudio disso aí? Será que eles já não analisaram, eles não têm isso aí? Pra mim, é possível não ter a fala do Hulk, mas a do Daronco, o áudio dele não tá o tempo todo em contato com o VAR, porque tá com o microfone lá, tudo que ele fala durante o jogo, chega na sala do VAR. Então, assim, eu acho que a comissão de arbitragem tem condição de analisar, de averiguar, de apurar tudo direitinho, e acho que tem que passar limpo, porque a acusação é muito grave, né, cara? Porque um juiz de futebol, que tem que ser a pessoa, vamos dizer assim, no meio do futebol, mais idônea de todas, fala assim, eu vou apitar jogo seu, do seu time de novo, isso é muito grave, cara. É uma acusação muito grave. O Hulk também tem que ter ciência do que ele falou, é muito pesado. E o que me chamou a atenção, Vitão, e também aos dois colegas aqui, João e Samuel, é que o Daronco ouviu muito o Hulk após o jogo. Eles conversaram, o Hulk estava exaltado, mas o Daronco conversou com ele aparentemente em alto nível. Sim. Uma coisa seria, por exemplo, o Daronco alertar o Hulk. Hulk, aqui, tudo que você falar, o seu tom pode pesar contra você, eu posso colocar na súmula alguma coisa que você me diga aqui após o jogo. Então, cuidado com o que você está falando. Outra coisa é o Daronco falar com ele, para tomar cuidado do que ele falará após o jogo, porque eles ainda vão trabalhar juntos em alguns jogos. Em tom de ameaça, né? Em tom de ameaça. Então, são dois tons. Então, a gente precisa saber se o Daronco, de fato, falou no tom intimidatório. Isso. Esse é um ponto. E o Turco, na coletiva dele, o técnico do Atlético, falou assim, eu acho que quando a gente está em campo, saindo de campo, está todo mundo com cabeça quente. E a gente deve ficar mais tranquilo. Então, isso me chamou muita atenção também, porque, às vezes, como o Hulk foi passando de setor para setor do Mineirão, dando entrevista, falando do pênalti, falando de não ter sido chamado o VAR, e falado também do comportamento da conversa que ele teve com o Daronco, eu acho que ele foi se inflamando. Então, a gente tem que também avaliar do lado do árbitro nesse caso, porque no lance do pênalti ele não teve uma interferência direta, ele simplesmente tomou a decisão que ele tomou de campo e não foi chamado. E após o jogo ele conversou com o Hulk em alto nível, a câmera ficou focalizada nos dois durante algum tempo. Eu queria ouvir a sua opinião, João, sobre isso, e sobre até que ponto isso pode ser essa cobrança sobre a arbitragem nesse jogo especificamente, às vésperas de um Flamengo e Atlético em que haverá uma forte pressão sobre a arbitragem, né? Até que ponto esse possível exagero, essa possível confusão pode já ser uma preparação para o que será a arbitragem no jogo de quarta-feira com o Flamengo. Tá, vamos lá, ponto a ponto. Eu concordo muito com o que o Vitão falou sobre as versões. A gente ouviu a versão do Hulk e eu discordo um pouco. Eu não acho que o Daronco vai se pronunciar, não. Mesmo se eventualmente houver alguma pressão, né, e há essa pressão, a menos que a CBF o oriente para tal. Não acredito. Inclusive o Daronco... existe, né, essa orientação para os árbitros não darem entrevista. Em momento nenhum. Inclusive tem um caso rápido aqui que eu queria contar para vocês, né? A gente estava até conversando sobre esse jogo, eu e o Vitão mais cedo, sobre o jogo de volta da final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Galo, lá em Curitiba. Eu estava lá na cobertura, cobrindo o Atlético, e coincidentemente eu cheguei no aeroporto de Curitiba junto com o Daronco. Não foi no mesmo voo, mas o Daronco estava saindo, aí, enfim, fazendo papel de repórter, quis conversar com ele para ver a expectativa para o jogo. Conversa normal, assim. Ele inicialmente entendeu que eu e o outro repórter estavam lá, a gente era fã e queria tirar uma foto com ele. Ele, não, a gente quer tirar uma foto sua e a gente quer conversar com você sobre o jogo. Ele não quis falar, porque é efetivamente a orientação. Então, em um cenário teoricamente mais ameno, ele já não se pronunciou. Não sei se vai se pronunciar agora. Mas seria importante, porque a gente vai ficar refém da versão do Hulk, que é uma versão muito grave.
é uma versão muito significativa, não acho que seja... Entendo que todo aquele processo, né, de dar um monte de entrevista, de sair chateado porque a bola não está chegando e porque o time empatou, isso vai inflamando, isso vai deixando o Hulk de cabeça quente, mas, de todo modo, é uma declaração muito forte. Então, seria importante ouvir o Daronco e entender melhor o que aconteceu. Agora, projetando o jogo contra o Flamengo, não tenho a menor dúvida de que isso daí é um expediente que, principalmente, a diretoria do Atlético está usando para tentar mexer as peças nos bastidores ali. Isso é muito comum, não é só com o Atlético. E essa diretoria do Atlético tem alguns dirigentes cascudos, digamos assim, né, que conhecem esse expediente. O Rodrigo Caetano, principalmente, ele deu entrevista, né, depois do jogo, falou, não, o Daronco é um árbitro que a gente confia, a gente sabe da capacidade dele. Rapidinho, João, eu estava ontem na sala de imprensa do Mineirão, e não é... Acontece algumas vezes do diretor de futebol ficar na porta da sala de imprensa acompanhando a entrevista e sai junto com o técnico e vai lá pro vestiário. Ontem não, ele foi pro outro lado da sala, ele sentou numa cadeira, acompanhou toda a entrevista sentado, tipo assim, mais ou menos a distância que eu e o Bruno tava aqui. Porque eu não tava fazendo a coletiva, tava com o computador numa mesa, a coletiva aqui assim ao fundo. E ele ficou sentado. Acabou o coletivo e ficou lá sentado mexendo, até que veio o Igor, da 98, e foi o primeiro, e todo mundo Esperando, foi claro. Meio que ele esperou pra falar mesmo. Ele queria falar em entrevista. Né? E pouco tempo depois dessa entrevista, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, deu uma declaração também à ESPN no mesmo sentido, no mesmo tom. Só que aí ele fez um retrospecto, o que, por exemplo, o Caetano fez, né? O Caetano tirou o peso do Daronco, questionou o VAR, né? O VAR, e até falou que o árbitro era um cara novo e tal, e questionou a comissão de arbitragem da CBF para estabelecer um critério mais claro em lances polêmicos assim. Já o presidente ele fez um histórico de erros contra o Atlético em jogos recentes. Ele aproveitou a oportunidade em rede nacional para pontuar em alguns casos, e aí sim gera uma pressão maior para o jogo de quarta-feira. Ô Bruno, eles estão fazendo isso, assim, e eu digo eles, a diretoria do Atlético e a diretoria do Flamengo, há algum tempo, desde antes do jogo de ida. Guerra Fria, né? É um jogo de bastidores, assim, é provocação daqui, provocação dali, a tentativa de levar uma declaração do Gabigol para o tribunal, que assim, é um absurdo para mim, é uma coisa... É absurdo, mas eu acho que faz parte da estratégia do Atlético, a estratégia. de pressionar, de incomodar. É a estratégia. Não faz sentido, mas assim, não faz sentido você pensar racionalmente, mas talvez na cabeça do clube ali de tumultuar o ambiente dos caras, talvez seja nisso. A única explicação, acho que viável, né? Assim, acho que nem aceitável, mas viável é essa. É isso, sim. Aqui é uma participação do nosso companheiro Humberto Martins aqui no nosso chat. Esse Data Vênia, Vitão. Para quem não sabe, Humberto Martins já trabalhou 13 anos como advogado, chutou o balde, veio para o jornalismo e hoje está aí quente na imprensa. Conhece demais. A regra não prevê necessidade de intensidade do pênalti. Sendo falta dentro da área, deve ser marcado. Aqui o Reinaldo Ribeiro. Boa tarde. O Daronco não precisa dar coletiva, mas o presidente da comissão de arbitragem pode se pronunciar. Isso até é uma questão que se faz... Por exemplo, hoje o esporte como algo muito midiático, né? E a arbitragem é o único núcleo que não é profissional no futebol. Apesar de os árbitros, a gente sabe que todos têm um emprego, mas eles vivem do futebol. Eles são igual o Daronco, por exemplo, que é árbitro FIFA, ele faz um bom, ele faz um bom dinheiro anual. Ele é profissional da arbitragem, embora a categoria não seja profissionalizada. Mas o que chama a atenção é o seguinte, todos os atores do espetáculo futebol, né, isso envolve não só o jogo, mas transmissão, coletiva, em grandes eventos tem aquelas coletivas prévias, mas o único ator que não apita publicamente, né, é o árbitro. Vocês acham que haveria espaço para incluir isso? Ou é uma estratégia realmente de ocultar o profissional, manter o profissional uma certa margem, dar mais segurança a ele? Porque em muitos lances, o árbitro poderia sim se manifestar e com razão. Ele tem muitos álibis dentro de um jogo, por exemplo, no caso do VAR agora, o Daronco poderia falar, não fui chamado, houve uma conclusão pelas imagens que não fui chamado, não precisava ter ido lá. Né? Eu não tenho que ir lá sempre, eu tenho que ir quando sou chamado. Eu acho que dar voz a esse ator do futebol, vocês acham que é cabível, é pertinente? Eu acho que sim. Sobre a arbitragem, se você for pegar o Daronco, tem acho que o valor líquido, né, de um jogo de Série A, com um árbitro FIFA, está na casa dos R$5.000. Então, assim,
Você pegar na Com média... todas as despesas pagas. Paga, assim, é limpo pra ele só cerca de 5 mil reais, um pouco mais, um pouco menos. Se você for pegar na média do brasileiro, é um bom salário. Mas se você for pegar no que o futebol movimenta, é muito baixo. Então eu entendo a reclamação do árbitro, mas por outro lado, você comparando com a média... É uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Pra 5 mil Então, reais. assim, eu acho que realmente tem que ter mais dinheiro para arbitragem e dar melhor condição para arbitragem. Sobre a entrevista, eu acho que eles têm que falar, mas eu não sei se tem que falar no estádio. Porque ele ontem, possivelmente, você pega ali a imprensa que estava ali, é uma imprensa que está acostumada a cobrir o Atlético. Então pode ser parte da imprensa, não todos, mas parte da imprensa que também está inflamada com o lance. Então vai levar, tentar... Mas poderia ser um pronunciamento. Sim, ao menos, mas é no dia isso que eu vou seguinte. falar. Isso que eu vou falar. Eu vou chegar nesse ponto, Bruno. Eu acho que tem que ser nesse sentido. Eu acho que nos lances, igual aconteceu ontem, o próprio Daronco explicar, olha, por que não foi pro VAR, por que ele entendeu em campo. E se não só nesse lance, o Samuel citou o lance do jogo do Cruzeiro aqui, a arbitragem explicaram, não tinha uma imagem conclusiva. Eu também fiquei com a mesma sensação. Eu acho que foi gol, mas eu não tenho certeza. Então, se o Tony não vai, eu não vou chamar o juiz. Eu fiquei, assim, pela sombra, mas também tem a questão da física e tal, mas eu não tenho 100% da convicção que foi gol. Então, assim, explica. Mas assim, solta a CBF todo, cria o dia seguinte pós-rodada, no máximo 2 dias. CBF TV? Solta o vídeo das explicações do lance, do árbitro explicando. E nesse sentido, a gente tem que melhorar a arbitragem. Acho que isso torna a arbitragem mais didática. O que Sim, que você pensa, exatamente. Mas claro, né? Acho que podia ser nesse tom mesmo, porque ali depois do jogo, o cara também tá de cabeça quente, né? Às vezes ele não vai saber explicar direito, assim, vai falar alguma coisa que não devia, né? Tomar alguma partida ali que não deveria no momento, mas depois tornaria mais transparente as ideias e assim, já estamos assim, começando a fazer isso a partir da divulgação do áudio do VAR, né? Mas assim, para mim poderia ser muito melhor, né? Com o próprio juiz dando esses pronunciamentos depois dos jogos. Pra Eu acho, que fechar esse precisa, assunto, João. eu acho que precisa ter um critério, assim, também em que situações que o árbitro vai dar entrevista, vai dar um pronunciamento. Porque também acho que é meio complicado você exigir que o árbitro se pronuncie sobre toda e qualquer decisão. Ontem, por exemplo, eu acho que seria importante. Muito em função... Não, talvez nem sobre o pênalti, a reclamação do pênalti, mas talvez sobre o que o Hulk falou. Porque a reclamação do pênalti, para quem consegue tirar um pouco a paixão, entende que pode ser marcado, pode não ser marcado. Então tá tudo bem ele não ter marcado. Mas a acusação do Hulk é uma situação que a gente precisaria ouvir. Eu lembro de uma outra situação ainda esse ano, que foi do caso do Igor Júnior Benevenuto. Depois de um clássico Atlético e Cruzeiro, que ele foi muito criticado, foi ameaçado, enfim. Ele deu uma entrevista 1 ou 2 dias depois no Sport TV, em que ele desabafou, assim, chegou a chorar e falou sobre o extracampo e sobre essas ameaças. Tem situações, especialmente essas, né, em que vão para o tom de ameaça, de acusação. Acho que aí, principalmente nesses casos, é muito importante que o árbitro se pronuncie também.